aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, falando sobre as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos com o Gerson. Tudo bem, Gerson? Como é que tu tá? Tudo bem, graças a Deus, você. Tudo certo também. Inicialmente, te apresenta pra mim e pra quem tá nos vendo. Quem é o Gerson? Meu nome é Gerson Rissal Sumida, eu tenho 29 anos, eu sou médico há 4 anos e meio, formado aqui em Maringá, no Paraná, onde eu resido atualmente. Sou clínico geral e atuo na UPA e no SAMU. É? Ah, que legal, Sim, cara, que legal. É legal ser médico? eu adoro. Eu É? amo, na verdade. Ah, com certeza. Tem que gostar, eu acho, né, pra ser médico. Trabalhar com Sim, saúde tem que gostar porque é muito difícil. sim. E é uma vida dedicada, né? Tem que se Sim. dedicar muito, muito, muito. Claro, claro. Mas vamos falar já do que do que eu te chamei pra gente conversar um pouco aqui. Tu veio participar da linha de frente aqui no Rio Grande do Sul, né? Na cidade Sim, de aham. Canoas. Me conta um pouco como é que foi isso, como é que tu descobriu, como é que tu veio pra cá, o que aconteceu. Então, o pessoal daqui de Maringá começou a organizar um ônibus para poder ir para o Rio Grande do Sul, né? A princípio, ninguém sabia exatamente onde nós iríamos atuar, em que cidade a gente iria, enfim, só queria reunir um grupo de pessoas que queria ir para poder ajudar, né? Sim. E daí uma das pessoas que estava organizando, ela descobriu algum diretor clínico aí do Hospital de Canoas e a princípio iríamos para poder atuar no hospital, Qual né? Para hospital, tu poder. sabe? Nossa Senhora das Graças, eu acho. Nossa Senhora das... Sei, Gracinha. Eu tenho quase certeza. Isso. E nós iríamos para poder ajudar os funcionários que estavam lá, né? Tanto o médico como o enfermeiro, como os técnicos que a gente estava indo, fisioterapeuta, psicólogo, porque estava todo mundo já muito sobrecarregado, né? Sim, até porque né, no E Gracinha tem dois hospitais, né? Agora sim, são dois hospitais, o HPS e o Gracinha. sim. E então, aí todo mundo falou, ok, fomos preparados para fazer o que der na telha, assim, o que pedissem para a gente estava preparado. E um ex-deputado daqui da cidade de Maringá conseguiu o transporte para poder levar a gente, para poder trazer, e foi assim que a gente conseguiu ir, né? Aham. Chegando lá, no hospital, graças a Deus, por um lado muito bom, já tinha chegado outros profissionais também de outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, e que já tinham ocupado também as escalas, assim, sabe, do hospital. Então a gente acabou não indo tanto para o hospital, a gente acabou ficando mais nos abrigos. Tá, em qual abrigo tu ficou? Eu fiquei no da faculdade La Salle Tá. e a maior parte do tempo foi no da Ubra. Tá. E como é que foi a situação na obra? Eu, quando deu toda essa situação, eu e minha namorada, a gente pensou, cara, vamos fazer alguma coisa, né? E ela também Sim. trabalha na área da saúde. Ela é Uhum, TSB. E uhum, daí ela falou, não tô conseguindo ficar parada, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Ela também foi atingida, então ela queria mais fazer alguma coisa ainda. sim, E aí a gente foi pra Ubra, e quando a gente chegou na Ubra, no dia que a gente foi, não tinha o que fazer. Porque tinha um monte de gente ajudando já. A gente foi em todos os prédios da Ubra e perguntando: precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Então, basicamente, a gente só caminhou lá e levou medicamentos que eles estavam precisando, sabe? sim. E como é que foi esse tempo que tu ficou lá? Tinha muita gente, tu viu muita coisa que tu não queria ver, até porque aqui em Canoas tem vários grupos, assim como todas as cidades, tem grupos de moradores. E a gente fica vendo coisas nos grupos que não são tão legais, né? Como assédios, abusos, roubos e entre outras Sim. coisas que não são legais. Tu viu alguma coisa dessas? Tu soube de alguma coisa dessas? Foi verdade, não é verdade? O que que é a tua experiência dentro do abrigo? Tá. Então, assim, William, o que que aconteceu? A princípio, no La Salle, se eu não me engano, era em torno de 1.000 pessoas que estavam hospedadas, né? E quando a gente chegou lá, já tinha um ambulatório pequeno funcionando, né? Com profissionais da prefeitura, mas tinha só uma médica que estava ela mesma revezando com ela mesma 24 horas e ela estava exausta. Quando a gente chegou,
a gente conseguiu dar um descanso para ela, né? Organizamos um ambulatório ali num local maior, inclusive da onde eles estavam. A gente organizou uma farmácia, organizou alguns consultórios e a gente conseguiu começar a comandar ali o ambulatório. Só que a gente tinha no nosso grupo médico que era mais recém-formado, outra médica que era mais experiente em medicina da família, e a gente acabou deixando eles para fazer essa parte do ambulatório, né? Eu peguei e fui para a Ubra, né? Porque eu sabia que lá tinha mais gente. Quando a gente chegou lá, também falaram para a gente que não tinha o que fazer, que já tinha profissionais, tudo, que se a gente quisesse voltar à noite, teria espaço para gente. Daí, isso quem falou, acho que foi uma enfermeira. Daí eu fui e conversei com o médico também e tal. Aí o médico falou assim: olha, se você quiser dar uma olhada, lá no bloco, acho que era o bloco 14, não tem, talvez não tenha ninguém. Se você quiser ir lá dar uma olhada, ver se eles precisam de ajuda e tal. Eu falei assim: beleza, fui para lá, né? Chegando no bloco 14, o que era responsável falou assim: não tem ninguém aqui, não vem ninguém aqui faz uns 2 dias Meu e o Deus. pessoal aqui tá desassistido, a gente precisa de ajuda, ainda bem que você chegou e tal. Eu falei assim: não, é aqui que é para eu vir, é aqui que é para eu ficar, né? Aham. E daí ele me passou mais ou menos o que estava acontecendo. Nesse bloco tinha um andar de idoso acamado, tinha um andar de criança autista e tinha um andar de pessoas que tinham algum transtorno intelectual, alguma coisa assim, sabe? Então, era um bloco que precisava ir muito da gente, né? Eu falei, não, é aqui que a gente vai ficar. Tinha uma salinha já com mesa e cadeira, a gente só pediu mais e conseguimos dar uma organizada ali, fizemos como se fosse um ambulatório também, né? A gente fez 2 mesas de triagem, 2 mesas de atendimento médico, conseguimos organizar mais ou menos como a gente faria os prontuários, e daí a gente se dividiu. 2 médicos ficaram atendendo nesse ambulatório, a população que conseguia se deslocar até lá, né, para dar um suporte já nesse outro ambulatório da Ubra, que era o maior lá, que estava funcionando, e outros 2 médicos foram passar visita nos pacientes, né, até porque os acamados não conseguiriam ir até a gente. Claro. Eu fui para os idosos acamados, e um outro colega foi nas crianças autistas, e daí depois a gente foi para esses outros de transtorno mental. Mas, de qualquer forma, assim, o pessoal precisava muito, porque os idosos não sabiam as medicações que eles tomavam, eles perderam a receita, estavam com a pressão toda alterada, estavam com a diabetes toda alterada, sabe? E não tinha, teoricamente, não tinha tanta insulina para todo mundo, eles não sabiam se realmente a quantidade que usava tudo. Então foi um Meu trabalho, assim, Deus, cara. Tu entrou numa selva sem bússola. foi basicamente isso. E aí, no começo, comecei a tentar organizar as medicações que eles usavam, tipo assim, para poder. Não que eles usavam anteriormente, porque praticamente ninguém sabia. Então, a gente tentou fazer com que eles começassem alguma medicação para tentar fazer o controle da pressão, né, Tá. e da diabetes. E eu voltei mais 2 dias lá, que eu fiz 3 dias. Praticamente seguidos para poder terminar tudo e acompanhar pelo menos esses 3 dias como que eles ficariam, né? Sim. A resposta de alguns, claro que não é tão rápida, demora um pouco mais de tempo, mas no último dia eu consegui já 2 colegas que foram daqui também para lá, de Londrina, inclusive, aqui do lado, que chegou mais 35 pessoas. Eu chamei elas no último dia e falei assim: vocês querem tocar o ambulatório? Porque eu acredito que vai precisar ficar alguém aqui. Pelo menos uma pessoa, um médico, precisa ficar responsável por passar visita, tipo, nesses pacientes, para poder acompanhar, porque não adianta vir cada dia um aqui, porque não vai funcionar como deveria. E daí 2 colegas se disponibilizaram, falaram, não, a gente vai, a gente fica, e daí foi isso, passei o que a gente tinha feito, mais ou menos, passei os pacientes, o que eles estavam precisando, o que eles estavam tomando, e foi isso que aconteceu. E qual que é a maior dificuldade disso que tu viveu aqui? Eu Pra... acho que foi medicação, porque eu precisava dar medicação para eles e não era todas as medicações que estavam disponíveis, né? Algumas não tinham. Então, assim, as mais básicas até tinha, né, disponível. No último dia, a gente tinha acabado algumas, inclusive eu pedi para a Cruz Vermelha lá, que estava separando as medicações, enviar, e a gente ficou sabendo até que algumas medicações tinham sido recolhidas, né? Que eles precisavam de nota fiscal, não Ah, estava não cara, tava podendo distribuir. nem me fale isso aí, porque é uma questão que a gente tá vivendo até hoje aqui na cidade, tá? O prefeito, ele Exatamente. tá segurando as doações
para botar o selo da prefeitura para dizer que foi a prefeitura que deu. Entendi. Então, essa parte aí eu não sabia direito, não tinha entendido o real motivo, eu fiquei sabendo depois mesmo que eu vim, mas eu tinha pedido as medicações não tinham chego até mim, né? Então, a gente tentou fazer o que dava, com o que tinha, e o que tinha era pouco, assim, mas... Sim, mas o que importa, ao meu ver, assim, o total foi a disponibilidade de vocês de terem vindo para cá. Sim, sim. Porque foi de muita ajuda, foi de valiosa ajuda, assim, porque eu vendo de fora, querendo ou não, eu moro numa cidade, no lado de Canoas que não foi afetado. Uhum. Indiretamente, né? Foi afetado indiretamente Sim. porque a cidade foi partida ao meio, literalmente. Porque Uhum. metade da cidade ficou embaixo da água e metade ficou seca, onde o pessoal veio pra cá. E a gente, tipo, ficou sem água um bom tempo, a gente ficou sem poder ir no mercado um bom tempo. O mercado fechava, sei lá, às 3 horas da tarde, não tinha água, não tinha nada, nada, nada. Água que eu digo água mineral, né? Então a gente foi afetado, só que de outras maneiras, né? Mas eu fico imaginando como que deve ser estar num abrigo, morando num abrigo, tu perdeu tudo. Tu Sim. chegou a conversar, claro, tu deve ter conversado com o pessoal, passar prontuário, entender o que estavam passando. O que que eles mais relatavam pra ti? Então, ele até respondendo a pergunta de antes também, que eu não tinha respondido totalmente, né? Mas assim, eu não vi tanta coisa feia. Eu falo que eu mais ouvi do que eu vi, né? Eu acabei indo lá para Beira em uma manhã. Eu falei assim, hoje eu vou tentar ajudar no resgate, né? E como a gente foi um pouco, já fazia uma semana e meia, quase duas, não estava tendo tanto resgate mais, né? De pessoas. Sim, Então eu acabei não ficando lá mais tempo, até porque não tinha muito que eu ajudar. Preferi ir de novo lá para Ubra, que eu sabia que seria melhor, minha mão seria melhor usada, né? mais útil, E podemos dizer, né? mais útil, isso. E daí, quando eu fui conversar com os pacientes, o que mais me tocou, assim, sabe, foi a questão da desesperança, né? Porque muita gente está desesperançosa, porque realmente alguns já não tinham tanta coisa, mas eles falavam assim: a gente que é acostumado a sofrer, quando isso acontece, a gente já não sofre tanto. Mas de qualquer forma, eles não tinham esperança, eles não sabiam o que iria acontecer daqui para frente, como iria ser, se o governo iria ajudar, se eles iriam conseguir se reconstruir, até quando esse abrigo ficaria, até quando as doações chegariam. Então, assim, a dúvida que reina, essa desesperança mesmo, sabe, das pessoas, foi o que mais me tocou, assim, o que mais me comoveu. Sim, E muitas histórias tristes, assim, inclusive um dia eu conversei, eu acho que ficou meio. Todo mundo ficou sabendo da história das gêmeas, eu acho que uma gêmea sim, acabou sim. falecendo. Então, eu conversei com uma das mães e foi coisa rápida, assim, sabe? Foi uma troca de experiência rápida com ela, mas ela estava bem triste. Imagina que, né, uma mãe que perdeu uma filha, mas foram histórias desse tipo, assim, que as pessoas falavam coisas muito tristes de se ouvir. Sim. E tu falou que tu foi ver a parte dos resgates também. Tu te Uhum. apavorou quando tu viu aquela quantidade de água? Eu não me apavorei porque as pessoas, o meu grupo, algumas pessoas já tinham ido e já tinham comentado, né? E coisas que a gente vê na TV. Mas quando eu acabei chegando lá, eu me impactei. Não fiquei, né, extremamente, meu Deus. Mas eu achei que era água demais, assim, eu nunca tinha visto alguma coisa daquela. E uma coisa também que eu fiquei mais tranquilo, assim, é que ali naquela parte pequena, em relação ao tamanho do desastre, eu não vi corpos flutuando, boiando, essas coisas de resgate, de tanto de animal como de pessoa, né? Naquela parte que eu tava e no período que eu fiquei, realmente não teve. Então eu acho que isso também não me deixou Tão mais chocado. impactado É ainda. que eu Isso, acho que os corpos que ficaram, né? Que dão esse cheiro insuportável, eles ficaram dentro das casas. sim. Eu acredito que Porque quando baixar mais tudo, vão é que começar. já baixou, assim, podemos dizer, baixou 80%. Já. Aham, As pessoas já estão indo limpar suas casas. sim. Entendeu? Só Bom, que não tá demorando ainda para baixar o que é mais perto do rio. Tá sim. demorando muito para baixar o que é mais perto do rio. E hoje tava chovendo.
em Porto Alegre, o Rio do Uhum. Guaíba já aumentou de novo, lugares em Porto Alegre já ficaram alagados novamente, então parece que é um pesadelo que não tem fim, sabe? Foi no dia 3 desse mesmo dia, a gente tá gravando no dia 3 de junho, no dia 3 de maio foi quando deu a chuva total. Sim, E quando começou a alagar tudo, então faz um mês, 31 dias já aí, e a água não baixou ainda. É o pior desastre que teve no Rio Grande do Sul, né? sim, E acho que no Brasil também, mas o que me apavora um pouco é esse pós. Porque alguns parentes meus e amigos meus estão indo já limpar as casas e eles estão falando que muitas casas vão ser inabitadas, porque não vai ter sim, como ficar lá, né? E agora a gente precisa de muita ajuda. O Estado precisa de muita ajuda, porque estão liberando aquele auxílio pro pessoal daqui, só que o que mais me apavora é que tu acredita que tem gente que não foi atingida que tá pegando esse auxílio? meu Deus. Cara, Não, existe gente de todo tipo, né? Até porque a gente ouviu aí os relatos de pessoas que estavam indo roubar, né? A gente sim. fica assim, o que que a pessoa tem na cabeça para poder. Não, e tem pessoas também que estão indo nos abrigos pegar cestas básicas e se vangloriando, dizendo, bah, agora eu vou ter comida para mais de mês. Sim. Porque não fui atingida, mas tô indo lá fazer meu enxoval de roupa nova. Tem muitas Uhum, marcas que estão mandando roupas novas, balaio, uhum. roupas sacadas com etiqueta. E o Sim, pessoal tá indo lá pegar roupa de graça. Cara, não, tipo, não é pra ti, né? triste, né? Tu, Isso é. tu tem tuas roupas ainda, não é pra ti. Sim. Eu fico muito impactado com isso, sabe? E eu quero saber, tu tá aí no Paraná agora, o que tá indo de informação daqui do Rio Grande do Sul pra ir? Então, William, basicamente é que realmente as águas tinham começado a baixar, mas assim, é o que eu falei desde o começo. Quando a gente voltou, o nosso grupo, a gente até acabou gravando um vídeo para postar no Instagram, ver se isso aí criava alguma dimensão, de pedindo para as pessoas continuarem ajudando. Porque a nossa preocupação em si era de continuar ajudando de alguma outra forma, né? E a gente sabia que no começo tudo ia explodir, as pessoas iriam tocar o coração delas e todo mundo ia continuar ajudando, ia continuar fazendo o que pode, mas é igual eu falei, e daqui 2, 3 meses? Isso aí ainda não vai estar totalmente Não, estabelecido, não entendeu? vai. Vai demorar muito mais tempo e as pessoas vão continuar doando, as pessoas vão continuar impactando, vão continuar impactadas e, inclusive, isso a gente sabe que acontece no jornal, né? Passa coisas que estão acontecendo, de que a água começou a baixar, e de que continuam tendo, as pessoas continuam voltando, algumas não saíram de casa. Só que assim, nenhuma informação realmente, é o que eu falo, nenhuma informação realmente bate com que a gente vê e o que acontece aí, né? Até Sim, quando a gente foi, a gente conseguiu ter essa visão diferente. sim, E é isso, não tem algo específico assim que passe e fale para você, nossa, a gente tá vendo isso e é uma coisa mentira, é uma coisa alarmante. A gente não sabe realmente. sim. Não, eu vejo que a TV, principalmente a TV, né, a Globo, principais meios de comunicação, eles acabam botando o mais básico ali e já vão para sua como que é o nome? Sua programação rotineira, Sim, né? Eu vi bastante gente meio que usando isso para ganhar views e ganhar coisas diferentes, né? Tipo, pessoas sim, vindo para cá para fazer turismo de tragédia. Tu sim. chegou a ver alguma coisa disso? O grupo que tu veio tinha alguém dessa forma? William, até tinha, tá? Eu vi gente que publicou coisas assim e que é o que eu falo, cada um também tem um tipo de visão, né? Às vezes a pessoa acha que publicou alguma coisa para poder tentar ajudar e não sei, mas ao meu ver estava aumentando a situação, entendeu? Do que realmente a gente estava vivendo ali, né? Eu falo pela minha experiência, eu falo pelo que eu vi, pelo que eu vivi, e eu falo para todo mundo, novamente. É pela área pequena que eu estava em relação ao tamanho da catástrofe, do desastre que aconteceu, mas o que eu pude relatar, o que eu pude falar é de uma pequena parte, né? E não Sim, foi a visão de que eu vi de algumas pessoas, né? claro. Mas enfim, cada um
tem a sua visão, acho que tem a sua maneira de tentar ajudar. Não tem como a gente O que eu julgar digo, né? todo mundo. Se tu quer ganhar like no Instagram, pelo menos doa alguma coisa pra cá, Sim, né? Tu, exatamente. tu quer ganhar like, vem ajudar a limpar. Tu quer ganhar like, vem não sei o quê, mas... Cara, teus likes, de boa, pode ganhar teus likes, tem sem problema nenhum. Mas pelo menos faz alguma coisa, né? Não, Sim. tipo, fica só, vou ganhar like em cima deles e etc. Uhum. Mas isso aí é uma coisa que eu fiquei muito triste ao ver. Mas, né, acontece, tem em todo lugar. E me diga uma Sim. coisa, o que mais tu aprendeu vindo pra cá? O que foi o mais chocante pra ti? De ajudar o próximo. Foi a coisa que mais me... Eu tinha muita dúvida, William, se eu iria ou não. Porque eu passei a época do Covid, eu também vi muita coisa feia durante o Covid, né? Eu fiquei na linha de frente desde o começo da pandemia até o final, na UPA, no setor do Covid. Pegou Aquela Covid? época, eu peguei só depois que tinha baixado a poeira, daí foi que eu peguei. Mas no meio da catástrofe ali, também de várias mortes, de várias gente sendo entubada e que não tinha mais aparelho, não tinha mais hospital para ser transferido, eu tava ali no meio, entendeu? Então isso eu já tinha vivido. Mas eu sabia que seria algo totalmente diferente, né? Seria algo, nossa, uma experiência assim incrível, mas eu tinha dúvida se realmente era algo para mim, se era algo que eu conseguiria lidar, que eu queria ir. Mas duas noites antes de ir para o Rio Grande do Sul, eu orei, pedi para Deus me guiar, saber realmente se era para eu ir ou não, e lá eu tive a resposta. Falei, não, você tem que ir. De alguma forma eu tinha que estar lá, eu não entendi exatamente, até hoje eu não entendo o real motivo, né, disso tudo, de eu ter que ir, mas eu sabia que era para mim. E quando eu voltei, no domingo, eu também fui no culto, e a palavra foi sobre largar todos os bens materiais, todas as riquezas para poder se doar ao próximo, para poder se ajudar ao próximo. E eu falo que, tipo assim, realmente era para eu ir, entendeu? Era Sim, para eu te estar lá, respondeu era para eu ali. poder... Exatamente. E assim, eu sinto que eu ajudei muita gente, não só como médico, mas como humano, né? Como escutar as pessoas, que elas precisavam muito serem escutadas, os idosos estavam muito aflitos, tentar dar uma palavra de conforto para poder ajudar, e que eu vejo que é a essência da medicina, né? Tentar ajudar o próximo, ser humano ao máximo que a gente consegue. E foi isso que mais me tocou e que mais... Tanto é que eu queria ficar mais tempo. Eu Sim. queria muito ficar, mas assim, a vida que o plantão... Eu não estava de férias, então eu continuava os plantões, continuava tendo que estudar e Mas tu tinha conseguiu que de boa voltar. ser liberado e vir pra cá? Ou teve alguns Eu... descontos? Então, esse ano eu estou estudando, né? Eu estou mais estudando porque eu vou prestar prova de residência no final do ano. Então, eu estou fazendo um plantão por semana. Então, foi muito mais fácil, porque a gente ficou uma semana, nesse plantão eu consegui trocar fácil, né? Eu falei pro colega, falei, gente, estou indo para o Rio Grande do Sul para ajudar, precisava trocar esse plantão e foi super fácil de conseguir, Ah, né? coisa boa. Então não foi prejudicado Então, dessa forma. exatamente. Então, como foi só um plantão, foi muito mais fácil fazer a troca. O que ficou acumulado depois foi a matéria de estudo, mas isso aí a gente já Resolve. recuperou. Ah, coisa boa. Exatamente. Coisa boa. E tu falou que tu ficou na parte do Covid também, na linha de frente. Qual Sim. que, ao teu ver, é a maior diferença do Covid para uma enchente? Eu sei, são N diferenças, tem muita coisa. Mas a minha pergunta é mais especificamente em relação às pessoas. O que que tu viu mais de diferente nas pessoas quando tu veio pra cá e na época do Covid? Eu acho que no Covid tinha o desastre ali, tinha a doença em si, né? Mas era um de cada vez, né? Era aos poucos. Foi muita gente, claro, que morreu, teve gente que pegou o Covid ali junto, mas era em todo o Brasil, era em toda a cidade, era em todo lugar, né? O desastre em si foi muita gente em um só local, muita gente colocada. Inclusive, eu dou o exemplo da Uber. Eu falo assim, gente, são 8.000 pessoas num lugar só. Falei, é muita gente de uma vez, é muita gente desabrigada, é muita gente precisando. Falei, não só questão de começar a ter doenças, começar a ter pressão desregulada, diabetes regulada, começar a ter lesão de pele, começar a ter piolho, começar a ter, entendeu? Então é muita gente que está doente de uma vez só e
precisa também ser escutada, precisa ser ouvida, e no Covid era, querendo ou não, era por partes, entendeu? Eu acho que, para mim, essa foi a maior diferença. Sim, esse é um baque gigante para muitas pessoas, né? Sim, Sim, não, eu imagino, cara. Quando eu fui pra Uber, vou te falar assim, ó, que eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo de nada voltar como era antes, uhum, sabe? Porque eu vi muita gente lá e a Uber é gigante, tu muito bem sabe como é gigante lá. E eu olhava e parecia que eu tava, sei lá, numa feira, sabe? De sim, tantas pessoas que tinham, cara. Eu meio que meu cérebro na hora não acreditou que lá era um abrigo. E sim, sim. tava pensando como se fosse uma feira, alguma coisa assim, sabe? Porque a única vez que eu vi uma quantidade de pessoas, tanta gente assim, foi num jogo de futebol ou em algum evento, Sim. sabe? E eu fiquei muito desesperado. E vocês pretendem voltar pra cá? Eu coloquei meu nome, até tem um programa do SUS, que é o Força Nacional do SUS, né? Até que eles estão atuando aí também. Eu acabei me inscrevendo lá no programa, mas a gente não sabe quando que o governo chama, quando não chama, né? Enfim, a gente fica lá na lista de espera aguardando. Se me chamasse, eu voltaria com certeza. Mas a questão da gente fazer outra excursão para poder ir, isso daí eu já não sei se vai acontecer. Mas a Mas se vontade é tiver, de tu vem. voltar. Eu queria muito voltar. Se tiver, tu vem. Eu vou. Ah, então tá. Coisa boa. Tchê, vamos lá para nossa reta final. Eu quero saber o que que tu deixa de recado para esse pós-enchente, quase pós-enchente, né? Quais cuidados as pessoas precisam ter agora? Bom, eu acredito que questão de doença, assim, leptospirose, eu acredito que vai ser uma doença aí que vai entrar bastante alta, questão de hepatite. Então, eu acredito que as pessoas começarem com algum sintoma de dor no corpo, de dor de cabeça, de febre, de lesão de pele, eu acredito que não seja o momento da gente começar a se tratar em casa, seja o momento de procurar Ir no atendimento médico. médico, até porque pode ter desfechos piores, né? Desfechos terríveis. Questão de humanidade em si, eu acredito que as pessoas têm que continuar ajudando, como eu falei, têm que continuar doando, porque isso daí não vai ser fácil para os gaúchos, né? Eu acho que isso aí vai demorar um pouco mais de tempo. A gente sabe que o governo em si não vai dar conta, mesmo que quisesse, isso daí não vai ser resolvido do dia para a noite, nem de um mês para o outro, né? Isso aí vai ter um tempo, vai demorar. Eu acredito que as pessoas têm que continuar tendo a consciência e tendo o coração bom de poder tentar ajudar isso daí Com ao certeza. máximo vocês. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo aqui ajudar a gente. Muito importante Imagina. isso para o Estado e para as pessoas que tu ajudou, né? Porque se não fosse tu, para algumas pessoas, de repente, elas não teriam o tratamento correto. Sim, E muito obrigado por ter aceitado também vir aqui no Coalando conversar um pouco comigo, tá? adorei. Gostei muito de ouvir o teu relato. E para tu que tá nos ouvindo, continua doando. Não para de doar, porque agora é a hora mais importante que tem. Muito obrigado por estar nos ouvindo aqui. Se cuidem, tá? Continuem doando. Aqui na descrição tem um monte de links, que são os links confiáveis, tá? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.